Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Estação Pet, um programa que faz parte do Vozes da Estação. Eu sou Vanessa Campelo e estou aqui com Pedro Léo. Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma edição aí do nosso Estação Pet. E hoje temos assuntos bastante interessantes para vocês. E temos uma convidada especialíssima, Sandra Haas, que é especialista em comportamento canino, é sócia diretora da Animalis. Sandra, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Oi, pessoal, antes de mais nada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Voz da Estação, na Estação Pet. Eu sou Sandra Haas. Eu sou originalmente uma ex-hoteleira, administradora, e há 4 anos eu resolvi me dedicar ao universo pet. Eu gosto de dizer mais ao universo dos animais. Sou adestradora. Atualmente eu sou também especialista em comportamento animal. Acabei de me formar também como treinadora de cães para serviço assistido por animais. Uau! Um novo mercado para a gente atuar. E se quiserem conhecer um pouco mais sobre mim, no meu Instagram, sandrahais.adestradora. Vai ser um prazer poder trazer informações para vocês. Em 4 línguas, diga-se de passagem. Vale a pena frisar. Então, quem quiser conhecer o trabalho dela, pode acessar em português, inglês, francês e alemão. Lembrando que o nosso Estação Pet tem um oferecimento de Melissa, do Lapa Pet, do All7, tudo em mídia e muito mais, e também do SPN Vídeos. Muito bem, então vamos começar esse papo de hoje, muito especial. E a gente vai conversar sobre um tema que eu imagino que seja, junto aí com a reatividade canina, um dos que mais traz clientes para os adestradores, né? Van, rapidinho, só antes de começar. Claro. Já que você está até aqui, aproveite, marque o sininho, dê um joinha, compartilhe, para essas informações chegarem a mais pessoas. O que seríamos de nós sem você, Pedro? Prossiga. Então, hoje a gente vai conversar sobre educação sanitária pet, né? E um tema que é bastante recorrente para diversos tutores, né? Sejam tutores com filhotinhos ou sejam tutores com cães mais velhos. É algo que eu imagino, né, Sandra, que chegue bastante a você. É uma demanda bem alta porque é um comportamento que nos incomoda. Ele não é natural para nós, né? Então, sempre me chamam, né, para dizer assim, eu queria ensinar o meu cachorro a fazer o xixi no lugar certo. O que é o lugar certo, né? E aí, né? Qual é o lugar certo? O lugar certo para quem? Né? Então, normalmente eu sempre gosto de entrar no assunto explicando um pouco quem é o animal na nossa vida, né? E sempre gosto de frisar que eles são uma espécie animal como nós também somos animais, e infelizmente o ser humano acha que só porque ele tem um cérebro um pouco mais desenvolvido, só um pouco, tá? Levemente. Ele acha que ele pode subjugar os outros, e que é óbvio que o que eu estou dizendo para ele, o cachorro está entendendo, e é isso aí. Sim. Então, eu sempre gosto de fazer um paralelo com os humanos e principalmente com as diferentes culturas que a gente tem na Terra. Então, vamos imaginar, você anunciou que eu falo 4 idiomas, eu não falo japonês, por exemplo. Né? Então, Ainda, né? Ainda. Não sei, né? Se eu recebo uma pessoa do Japão aqui, qual é a nossa cultura, na nossa tradição cultural de educação, de boas maneiras, receber a pessoa, estender a mão para cumprimentar. Para o japonês, isso é uma ofensa. Não pode. Você não estende, principalmente mulheres, né, mulheres e homens, né? Então, o homem não estende a mão para a mulher e a mulher nem pensar. Estender a mão, Um abraço e um beijinho. Abraço, beijo, Meu querida, né? Aquela coisa de bota a mão, né? Não vai. Aí eu recebo o japonês, eu não falo japonês, ele não fala português, eu chego toda feliz e educada, né? Estendo minha mão e o japonês não retribui. E eu fico lá, como a gente diz aqui, né? Com a mão no vácuo, né? Sim. E agora? Como é que eu vou explicar para ele que para nós isso é uma atitude de educação, de respeito? E como é que ele vai me explicar de que na cultura dele, não, né? A intimidade, né? Ela é
muito respeitado. Então, essa coisa de estender mão não existe. Então, temos um problema de comunicação. E, se eu não tiver trazido o meu tradutor, vai ser um problema. Eu vou ficar chateada porque eu fiquei com a mão no vácuo e ele vai ficar chateado porque eu fui mal educada com ele. O adestrador, ele é mais ou menos que um tradutor aí nessa conversa. Muito bem. Né? Então, eu sempre digo, para o cachorro, para os animais, o mundo é um grande banheiro. E um banheiro que tem muitas opções sanitárias agradáveis. Você falou sobre o lugar certo para o cão, temos o lugar certo para o homem. Como encontrar esse equilíbrio? Legal, boa pergunta, porque essa pergunta ela vai na origem, né? Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Primeiro, quando você vai trazer um cachorro para sua casa, tenha certeza de que é isso que você quer, porque você está trazendo um indivíduo de uma outra cultura com outros hábitos, né? Dentro da história, vamos dizer assim, da herança genética dele. Aí você chega com um filhotinho em casa, ele não sabe o que está acontecendo e você não ajuda ele a entender como é que é a regra na sua casa. Se fosse uma criança, aos poucos ela ia entender através do idioma do diálogo. Mas não é, ele é um cão, não fala o mesmo idioma. Então, primeira coisa que a gente faz é investir logo de início no que a gente chama de manejo do ambiente. Então, a gente separa um ambiente dentro da casa, que é aquele ambiente que a gente quer que ele entenda como sendo o banheirinho dele, o sanitário dele. Só que, até mais ou menos os 5, 6 meses, o cachorro não tem controle total do trato urinário, ele não controla o esfíncter, assim como a criança. Então, ele não consegue segurar o xixi para sair do lugar onde ele está brincando ou está dormindo para ir lá naquele lugarzinho que você quer que seja o banheiro. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente cria um cercado, e aí é um lugar cercadinho que não é para ser apertadinho, também não precisa ser algo muito grande, vai depender sempre do tamanho provável da raça. Você vai nesse cercadinho colocar de um lado muitos tapetinhos higiênicos e do outro a caminha dele, a água e a ração nos horários de comer. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, ele naturalmente vai sair da caminha, vai começar a brincar, vai brincar com tapetinho, né? Mas isso aí é um assunto mais pra frente. E ele vai ver aquela areazinha gostosa, absorvente e tal, e vai acabar, por brincar naquele pedaço, ele vai acabar vazando naquele pedaço. Né? Qual é o equívoco que muita gente comete? É deixar um tapetinho lá na área de serviço e ficar com o cachorro o dia inteiro na sala brincando. E o cachorro não consegue segurar. Aí ele vaza. Ele vaza, como criança vaza. Sim. Criança a gente bota fralda porque ela também não tem controle. Né? No cachorro você não vai botar uma fralda. Embora eu já tenha tido clientes que colocaram fralda em cachorro. O que é muito ruim, porque ele não está aprendendo nada. E também, né? Talvez aí o contato com o xixi deixa úmido. E ainda tem um problema aí. Só um parêntese. Qual o tempo entre até o cachorro começar a conseguir controlar esse? O controle total ele vai ter quando ele tiver a maturidade do trato urinário, dos órgãos sexuais, do esfíncter e tudo mais, que é mais ou menos os 5, 6 meses de idade. Mas, se você começar a trabalhar isso desde cedo, desde as primeiras semanas de vida do filhote, isso vai se tornar natural para ele. Aí, o único cuidado que a gente tem que ter enquanto ele ainda é muito pequeno, se a sua casa é muito grande, é você ter vários tapetinhos pela casa. Então, ele vai naturalmente procurar. A segunda questão é você observar. A gente percebe quando o filhote vai começar a fazer xixi. Ele começa a ciscar, ele para a brincadeira e começa a ficar meio inquieto. Nesse momento você pega seu filhotinho, coloca no tapetinho e espera ele fazer o xixi. E, se possível, já ensina para ele xixi. Então ele está lá tentando e você está lá repetindo xixi, xixi, xixi. Ele vai saber o que é xixi? Não. Mas ele vai começar a entender que aquele alívio vem associado com aquele som xixi. E com isso você já está resolvendo um segundo problema que acontece e que pode levar ao que você vive. Né? Então, o cachorro aprende a fazer xixi sob comando. Né? E aí você consegue levar ele para a rua para passear, ensinar a fazer na rua e ter a opção de fazer dentro de casa também. Mas isso tem que começar
desde pequenininho, né? E aí vem a nossa cultura, que a gente espera 4, 5 meses para daí começar a se dar conta que deu errado, alguma coisa não deu certo. Eu acho que isso que você falou é bem importante, né? Tem a ver com um hábito cultural brasileiro, que é trazer o cachorro para dentro de casa, sem entender quem é o cão, sem entender quem é a espécie canina, quais são as necessidades, e esperar do cão que ele saiba o que é certo para nós, né? Ou seja, que o cão saiba o que a gente deseja e que ele desempenhe isso de forma sozinha, né? Exatamente. Então, nesse caso, algo que a gente precisa trazer aí para você que está em casa, que tem um cão, se preparou para ter um filhote em casa, para ter um cão em casa, busque um especialista em cães, um especialista em comportamento canino. Porque são eles que vão ajudar a gente a ter noção de todo esse conhecimento que Sandra trouxe pra gente e que muitas vezes nós não fazemos noção, né? Então a gente culpabiliza o cão porque ele faz xixi no tapete, quando na verdade ele só tá fazendo algo que é natural da espécie dele. Exatamente. Perfeito. Até porque pra gente, enquanto seres humanos, utilizar o vaso sanitário, nós passamos por uma construção sociocultural, né? E mesmo assim ainda fazemos na rua. Pronto, você chegou num ponto. E a gente vai cobrar do cão? E quer cobrar do cão, perfeito. E aí a gente quer cobrar do cão, né? A gente mesmo não se controla para fazer no lugar certo e quer cobrar do cão que faça. Muito bem. E quais os melhores recursos hoje, Sandra, para a gente utilizar com os cães, assim? Já entendemos que o ideal é que se comece desde filhotinho, né? Que você já busque um adestrador para fazer essa consultoria, te ajudar a organizar aí esse quartinho pet que você falou, né? Para poder ir. E quais são hoje, assim, os recursos que tem? Porque algumas pessoas reclamam às vezes assim, mas o tapete gasta muito. Tem outras opções também, né? Que podem... Tem outras opções. Sempre vai ter algum investimento. Tá? Claro. Assim como a gente investe em montar um banheiro, comprar vaso sanitário, vai ter um investimento sempre. Eu gosto muito do tapete higiênico, embora seja um investimento relativamente alto. Eu tenho 3, eu uso todo dia 4, 5 tapetes. Mas, enfim, os meus cães pelo menos sabem onde fazer. Você tem tapetes lavados. Você pode usar jornal. Hoje em dia já se vende até jornal próprio para pet, mas se você tiver acesso ainda a jornal tradicional, coisa rara, né? O bom e velho jornal, né? O bom e velho jornal está cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro. Qual é a questão com o jornal? É que ele solta tinta, então às vezes o cachorro mela a patinha no xixi e vem trazendo a tinta do jornal junto, né? Pra casa. Mas pode ser o jornal. O ideal, área absorvente. Você tem grama artificial, você tem hoje um investimento mais alto, que é uma bandeja grandona chamada Wheezy, né? Esse é o comercial. Olha, queremos cobrar agora aqui o patrocínio, hein? Pela indicação. Exato. Mas você tem o Easy, por exemplo, que é uma bandeja coletora. Então ela tem 2 versões. Uma que vai direto para o ralo, então o cachorro vai fazendo xixi, o xixi vai para o ralo. E outra que ele coleta no saco, que você pode trocar a cada 3, 4 dias e você vai trocando. E aí você tem o seu xixi controlado. Mas independente do recurso que você for usar, tem que ter o treinamento prévio. E esse treinamento, quanto mais cedo, melhor. Porque senão depois você vai começar a ter que contracondicionar o seu cão. E esse contracondicionar é mudar um hábito. E às vezes não é tão fácil a gente mudar hábitos. Imagina, se pra gente que é ser humano, a gente tem dificuldade de mudar hábitos para o cão, então, não é? Exatamente. Ok. Mas aí vamos para a seguinte questão. Digamos que a gente não teve esse cuidado, nesse trato nos meses iniciais do cão. Como a gente fazer após essa... Bom, primeira coisa, chama um especialista. Urgente. Urgente, né? Eu estou à disposição. Tem o meu Instagram. Deixa arroba aí. Né? Pode olhar ali naquela câmera e deixa arroba. @sandrareis.adestradora, né? E eu vou te ajudar nisso. Mas por que eu estou orientando, busca uma ajuda? Pode ser uma consultoria, pode ser uma consulta online, pode ser presencial, porque a partir dos 4, 5 meses, você está fechando a janela de aprendizado natural dos filhotes. É que nem criança, de novo.
o filhote, ele é praticamente uma criança, o cão, né? Praticamente uma criança de uma outra espécie. Então ele tem, assim como nós, um ritmo de aprendizado que é mais acelerado, por isso que infelizmente eles vivem menos, né? Então todo o processo deles é mais acelerado. Então a janela de aprendizado vai até os 5, 6 meses de idade. A partir daí, você já tem um comportamento que está estruturado. O que a gente precisa entender aí? Quais são as emoções que estão envolvidas no fato dele não fazer o xixi naquele lugar que você gostaria que ele fizesse. Então, por mais que você consiga direcionar ele, às vezes você não consegue se comunicar da forma adequada porque existem questões emocionais por trás. Sim. Tá? Então, pode ser um cachorro que levou bronca na fase de aprendizado. Então, fez o xixi em cima do seu tapete persa, tomou uma bronca daquelas e nunca mais ele fez xixi na sua frente. Por que isso? Porque ele entendeu que o tapete persa não é o lugar de fazer xixi? Não, porque ele entendeu que fazer xixi na sua frente está errado. Aí é aquele xixi que aparece atrás da cortina e que você só descobre uma semana depois, quando a cortina está fedendo. Passou a semana toda sentindo o cheiro sem saber o que era. Não sabe de onde vem isso? Né? Tá? Então, não, dar bronca não adianta. Então, você vai adequar o ambiente para que ele faça nesse lugar. E Sandra, só te cortando aqui, mas isso exige também bastante comprometimento do tutor, né? Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes o tutor, ele contrata o profissional e ele espera que você faça tudo. Ele é o Sandra aqui, resolva. E por falar em contratar o profissional, chegou o nosso parceiro e querido amigo, vai ser inserido aqui na nossa mesa. E por falar em ajuda do profissional, estamos aqui com ele, Luiz Souza, nosso médico veterinário comportamental, que já faz quase parte da equipe aqui já, né? Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Prazer todo nosso. Rodrigo, hoje a gente está com uma mesa esplêndida, né? Temos o Rodrigo Wilbert Baiano aqui, temos uma poliglota aqui também. Tá diversa essa mesa. Multinacional. Total. Olha lá, daqui a pouco a gente vai começar a fazer podcast em inglês também. Para alcançar outros. Aí já estão vendo aí. Já não consigo. Se Vanessa prepare. lançando o desafio. Não, a gente tem que lançar o Nordeste para o mundo. O mundo tem que conhecer o que a gente produz aqui no Nordeste, porque, agora falando sério, nós temos profissionais competentíssimos aqui no Nordeste. A gente tem que valorizar o que é da nossa terra. E eu não tenho dúvida que nós temos 2 profissionais aqui excelentes e que, se vocês precisarem, podem contar com eles. Então, vamos continuar nosso papo. Fiquei séria agora, não foi? Fiquei com medo. Mexeu com o Nordeste, fiquei séria. Mas vamos lá, a gente falava, né, Luiz, dos cães mais velhos, a dificuldade de eles absorverem esses ensinamentos, mas também da importância do comportamento do tutor, né? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala, eu cheguei ali, eu vi a Sandra falando um pouquinho, né, sobre fase de sociabilização, sobre aquela janela. Então a gente tem uma característica chamada de neuroplasticidade, né, que é essa capacidade de adaptação do cérebro que coloca esse cão mais apto a aprender, né? Então é igual a gente. Quando eu era moleque, tocava violão, tá? Outro dia eu fui aprender outro instrumento. Tô apanhando até hoje. Mas por quê? Porque realmente, quando se é mais jovem, você tem uma facilidade maior. Mas, eu digo, cães aprendem a vida inteira. Sim. Nem sempre o que você quer, mas eles vão aprender. Nem sempre. O cérebro está ali o tempo todo apto a aprender. O que vai exigir do tutor é realmente uma dedicação maior, uma constância maior, né? Seguir as orientações que o profissional passar. E eles sempre vão aprender, né? Depende do que você quer daquele cão. E do quanto você está se dedicando para o processo de treinamento que o treinador passou, né? Exatamente. Perfeito. E tem alguns hábitos antigos. Em casa eu tenho 2 panoramas bem diferentes, né? 2 cães com comportamentos completamente diferentes e que vêm também de processos de aprendizagem diferentes. Kalel hoje, que é o meu cão mais velho, ainda teve uma pitada de tradicional durante o treinamento dele e também durante a fase de aprender o xixi. Então ele chegou a levar broncas e hoje ele só faz xixi fora de casa. Depois que eu fui aprender, entender, Mabi hoje faz xixi onde ela quer e é onde a gente ensinou também, o que é muito bem-vindo em casa, porque é mais fácil de fazer o manejo sanitário da casa. Mas a minha pergunta esfregar o focinho,
ameaçar com o Chinelada. jornal, chinelada, bronca, quais são os efeitos? Bons não são. Nunca serão, né? Bons não são, mas quais são os efeitos das broncas e do esfregar o focinho para o xixi? Sandra até já antecipou aqui um pouquinho. E para além do xixi, para a relação do tutor e do cão. Eu acho que para a relação, eu acho que é muito mais representativo, né? Porque você acaba o comportamento o comportamento do cão que você vai desenvolvendo ao longo da vida não é numa atitude, mas é num conjunto de atitudes que você vai tomando, vai tendo ali na relação com aquele cão. Então, baixando essa confiança, você diminuindo a confiança, você tendo pouca confiança do seu cão, ele vai tender a não aderir a outras coisas. Então, muita gente reclama que o cão é desobediente, que o cão não faz, que o cão não aprende. Mas como você comunica com aquele cão quando você está tentando ensinar algo? O que você investe com esse cão? Você investe algo que é sempre, a sua interação com ele é sempre positiva, é sempre legal? Ou é você é uma presença ameaçadora para o seu cão dentro de casa? Então, a gente tem que se policiar muito com isso. Eu sempre vejo muitos tutores reclamando com o cão quando não faz algo que ele quer, que não tem nada a ver com ser certo ou errado. Às vezes, para o cão vai ser certo ele fazer em qualquer lugar, porque você nunca orientou. É só a gente fazer um paralelo com a educação sanitária da criança humana, gente. Quanto tempo a gente precisa investir na educação sanitária de uma criança? São aí pelo menos 3 anos e meio, 4 Sim. anos. Até né? você começar um desfraude. Até você fazer o desfraude. E a gente reclama de um cão quando a gente chega assim, e a Sandra pode falar aqui também, né? Em relação a isso, você diz assim, ó, a educação sanitária do seu cão ele vai durar, às vezes, 4 meses. A pessoa diz, nossa, é um período absurdo, eu não vou conseguir. Porque a gente pensa muito, a gente assume muito que um cão, quando chega na casa da gente, ele sabe fazer tudo. Ele é uma peça que automaticamente, mas eu botei o tapetinho ali, ele não faz. Sabe o que eu acho É pra me engraçado? pirraçar. Às vezes, além da pirraça, algumas pessoas dizem assim, ele aprendeu tudo, só não aprendeu isso. Aprendeu tudo o quê? E ele só não aprendeu isso por quê? Você ensinou? Você contratou alguém para lhe ajudar a ensinar? Porque, como a Sandra falou, a gente não fala cachorrês. A gente tem que aprender a conversar com eles, né? E agora a Sandra trouxe uma coisa importante e interessante, né, Sandra? Que muitas vezes as broncas fazem com que o cão fique com medo de fazer na sua frente, o que não impede que ele continue fazendo em outros contextos, né? Exatamente. Complementando exatamente o que o Luiz falou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vai continuar fazendo as necessidades, porque é uma coisa natural, tá certo? Se ele tem uma relação ruim, ele vai fazer escondido, né? Então, não adianta querer reclamar, mas eu fiz de tudo e tal e não fez, porque não vai acontecer. Ele não vai fazer porque ele tem medo de você. Então, nesse caso, eu sempre digo, ele fez no lugar errado, absorve. Se tiver que xingar, xinga calado. Mas para o cachorro, você simplesmente vai ignorar, vai evitar limpar na frente dele. Não é que não pode, tá? Mas evite. Porque qualquer coisa que você faça, e aí de novo usando o exemplo do Luiz, muitas vezes o cachorro está aprendendo não aquilo que você gostaria, mas ele está aprendendo aquilo que você está reforçando, sem querer. Sim. E aí, muitas vezes, a bronca é um reforço. E muitas vezes você, por exemplo, limpar o xixi na frente dele pode reforçar. Olha que interessante, ela também gosta do meu xixi, tanto que está ali junto interagindo. Então, não é que é obrigatório, não é que é certo ou errado, vamos tomar muito cuidado com isso, porque tem muito profissional que entra muito com essa coisa radical, o certo e o errado. Não, existe aquilo que é adequado para a sua relação com o seu animal, aquele indivíduo e você. Tá? Perfeito. Então, às vezes, não tem jeito, você não tem como tirar o cachorro e limpar, você vai deixar o xixi lá? Não, vai limpar. Mas é não valorizar. Ai, Totó, você fez xixi, mas a mamãe vai limpar. Então... E eu penso especialmente em cães que passam o dia sozinho nas casas. O cão passa o dia sozinho em casa e aí na hora que você chega, que vê o xixi, você dá a bronca, de fato aquilo é um reforço, não é porque ele não teve atenção hora nenhuma. Exatamente. Essa coisa do reforço, né, que é uma discussão grande, reforço positivo, negativo, punição positiva, né? Bom, psicologia, não estamos aqui para discutir isso, né? Mas a questão do reforço depende muito, né? E aí, Luiz, me corrija se eu estiver errada, mas
daquilo que o cão está esperando, né, e aquilo que você é capaz de dar. Uhum. Então, Perfeito. muitas vezes as pessoas dizem, mas o meu cão entende o que eu estou falando. E é uma pessoa que está sempre dando bronca no cachorro. E ele entende, ele respeita. O cachorro, ele passa a respeitar primeiro, muito por medo e submissão. E muito porque essa é a única forma de interação que aquele tutor tem com aquele cachorro. Então, ele passa a dizer assim, bom, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter atenção, né? Isso vai muito, não é o assunto do momento, mas em brincar. Né? Meu cachorro morde brincando. Né? Meu cachorro rouba o chinelo e, né, não sei porquê, eu dou um monte de brinquedo, mas ele vive roubando meu chinelo. Por quê? Porque na hora que ele rouba o chinelo, você sai correndo atrás e isso vira uma brincadeira. Quando ele pega o brinquedo dele, você diz, ai, graças a Deus, agora eu tenho sossego. Uhum. E ninguém interage. Então, essa coisa do reforço é muito delicada. Sim. E isso vale para animais humanos e não humanos. Uhum. Perfeito. Posso pular aqui para uma conversa, puxar para algo do âmbito pessoal? Fica à vontade. Para vocês dois. Vou jogar a bola para vocês dois. Cães que só fazem, ou melhor, tutores que desejam que seus cães só façam as necessidades do lado de fora. Estou falando que é pessoal porque hoje eu vivo em casa. O meu cão só faz, não foi o que a gente treinou, não era o que desejava, mas um dos meus cães só faz xixi e cocô fora de casa. E eu sei o quanto que isso é prejudicial para a saúde dele e o quanto isso implica também na minha vida, no meu dia a dia, na vida da minha família, né? Que a gente tem que se estruturar para atender as demandas deles. Então, como é que isso chega muito para vocês? Assim, só quero ensinar meu cão a fazer xixi e cocô do lado de fora. E como é que vocês manejam isso? Porque a gente tem que educar aí as pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu sempre, toda vez, né? Eu gosto muito de fazer consultoria de filhote. Aquela pessoa, todo mundo gosta, né, Sandra? É porque você tá pegando uma página em branco e você vai ali construir junto com a pessoa o melhor que você tem para oferecer, né? Tá dando ali as melhores instruções. E aí quando alguém chega e aborda assim, mas eu só quero que faça xixi do lado de fora. Eu digo, você sabe onde é que você está se metendo? Né? Porque imagine uma coisa, eu uso muito analogias nas minhas consultas. Imagine que você está dentro de uma casa e o seu banheiro, o banheiro da sua casa, ele não abre na hora que você tem vontade. Ele abre com horário programado. Você bebe água, vamos lá, às 9, não, você sabe, o banheiro abriu às 8, mas você bebeu água às 8h30, você vai sentir vontade às 10. Mas o banheiro só vai abrir 3 da tarde. Imagine esse tempo que você vai ficar ali sentindo vontade de ir ao banheiro e as implicações na saúde desse animal, né? Então, várias questões como infecções urinárias, formação de cálculos, se esse animal já tiver uma infecção urinária, a possibilidade da formação de uma pielonefrite, né, que é uma infecção, né? A gente não vai entrar muito no âmbito clínico da situação aqui, mas são implicações, são coisas ali que às vezes você se perde nessa rotina. Mas eu trabalho 12 horas. E aí? Esse cachorro vai fazer xixi de 12 em 12 horas. E quantas vezes ele bebe água durante essas 12 horas? Sim. Então a gente precisa pensar primeiro no aspecto da saúde desse animal, né? Então que você vai conseguir atender. Se você diz assim, mas eu desço 17 vezes no dia. Bacana. Mas você vai conseguir manter isso a vida inteira? Porque as pessoas mudam a configuração de trabalho, de rotina. E aí chega uma hora que você, hoje eu trabalho home office, eu desço na hora que eu quero. Esse cão mora num quintal grande, mas a vida pode te levar para outro caminho. Pode te levar para morar num apartamento, pode te levar a você ter que trabalhar mais, vai ter que você não ter mais, mas hoje eu tenho familiares, mas você muda de cidade, sei lá, vai morar sozinho com esse cão. E a gente não deve criar um cão pra gente, pra mim. Eu devo criar um cão para atender as necessidades. Então, o cão fazer fora... E eu estou falando demais, daqui a pouco passa a palavra para cima, por favor. Porque eu me empolgo com esse tema. Então, assim, o cão fazer as necessidades fora, não é que seja proibido, você pode. Mas dê a opção de um banheiro em casa. No caso, eu conheço bem a rotina de Vanessa. Sim. Kalel, ele tem a possibilidade, né? Tanto é que a outra cadela dela faz. A gente já tentou fazer muito, mas é aquilo que você falou agora. Para a rotina da família dela, é melhor, e eles se estruturaram para que esse cão faça na rua. E conseguem atender muito bem. Mas nem todo mundo vai conseguir. Nem todo mundo vai conseguir.
A gente tem que Né? descer pelo menos umas 3 a 4 vezes no dia para conseguir atender as necessidades dele. Mas meu sonho ainda é que a gente consiga organizar esse treininho dele do Titi em Vamos. casa. A questão da quantidade aí, Luiz, qual seria a quantidade em equilíbrio dessa saída dele para a rua? Ou vai Olha, depender de cada um? Eu acho que vai muito da rotina do que, por exemplo, tem cão que bebe muito mais água, então naturalmente ele vai ter uma necessidade, vai ter uma Estação diurese do ano maior. interfere? Também. Né? Então, mas vai muito mais do quanto seu cão bebe água. Se ele bebe muita água, provavelmente ele vai urinar mais. Como é que você oferece esse líquido? Né? E aí, assim, eu acho que é uma coisa muito particular, muito individual. Cada cão vai ter uma necessidade, cada família vai ter uma necessidade, mas a gente precisa ver, né? E aí você tocou num ponto importante. E se a família não der conta, se instalou, o cão só faz xixi fora de casa, organizaram desse jeito e a família não dá conta? Temos E agora? solução, Sandra? Tchan, 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 tchan. Temos solução chamando um especialista. Mais uma vez. Vamos lá. Tem treino, tem solução, mas é uma solução complicada. Tá? Ela é muito trabalhosa, ela não é garantida, porque ela depende muito da interação do tutor, da dedicação do tutor. Então, toda aquela dedicação que ele passou a não ter de sair toda hora para passear, ele vai ter para treinar. Porque é um treino complicado. E o tutor tem muito isso, de achar que o adestrador, né, o veterinário comportamentalista, tem uma solução mágica. A gente não tem, não. A gente não faz milagre, não. Nós temos a ferramenta para ajudar aquele tutor a resolver, na medida do possível, aquele desafio. Eu não gosto de falar muito problema, né, mas é um desafio. Se o tutor não faz a parte dele, não vai. Então, você falou do desfraldar a criança, por exemplo, né, que é um trabalho de 4 anos e que os pais se dedicam. Por que ele não vai se dedicar também à formação do seu filhote, do seu cão, que agora virou membro da família? Perfeito. Né? Então, a gente tem que se dedicar e não tem jeito. Se não tem tempo para se dedicar, para ensinar, não tenha um cachorrinho dentro de casa. Não vai. Agora, algumas pessoas que, assim, nesse processo, por exemplo, ela está se dedicando, mas ela tem um trabalho, ela conta com um adestrador, ela conta com um veterinário comportamental, vocês fazem todo o planejamento. Um passeador seria uma boa? Também para auxiliar? O que vocês acham? É uma ajuda, se for um passeador que seja formado nessa arte de passear, porque passear o cão não é só pegar e sair andando, tá? Passear, para a gente ajudar nesse processo, também tem os seus segredos, também tem seus formatos. Então, no caso de um cão que só faz xixi dentro de casa, este passeador, ele tem que saber técnicas de contracondicionamento para já fazer isso a partir do início do passeio. E ele tem que saber se portar. E aí não pode ser aquele passeador que sai com 30 cães, olhando o celular, Socorro. e que para na casa do vizinho para conversar com o porteiro, por exemplo, que a gente vê muito, né? Então os cachorros estão lá se matando, ou se embolando, ou tudo sentado. Esse passeador não. Então, de novo, passeador que tenha uma formação na área, que conheça de comportamento animal, que conheça de comunicação animal, para poder fazer um trabalho consistente com o seu animalzinho. E E que animais? esteja alinhado, né? E a Animales tem esse serviço? Animales tem. Nós temos um passeador que, inclusive, está agora com um caso que, por incrível que pareça, eu estava trabalhando o adestramento dele, né, é um Golden, que empacava. A tutora não conseguia fazer caminhar mais do que 1 quilômetro com ele, porque ele empacava, ele parava e tal. Paramos porque toda vez que eu ia com a tutora. E a tutora tinha muito medo, ele é um pouco reativo, tinha medo e tal, então a gente acabava não conseguindo fazer um trabalho. Entreguei para o passeador da Animales e hoje em dia esse cachorro anda 50 minutos sem empacar, feliz, abanando o rabo, ele consegue interagir com os outros cães, ele consegue se comportar e hoje é só com o passeador. Mas é um passeador que foi formado para isso. Perfeito. Que bom que a gente tem serviços assim agora, né? É importante. Porque eu e Luiz já penamos na nossa Já. na E nossa assim, você tem que ter trajetória. muita confiança, né? Por exemplo, eu estou conduzindo o treinamento de um cão.
Aí a pessoa me diz assim, quando a pessoa diz assim, eu tô com um passeador, eu chego a sofrer na hora. Meu Deus, o que será? O que é que Então esse cara vai fazer com esse cachorro? Pois Porque é. a gente se sente um pouco, e a Sandra também, os treinos que a gente treina, a gente se sente também um pouco dono daquele cachorro, de tomar algumas decisões. Não, Sem peraí, dúvida. calma. Não atrapalhe meu trabalho aqui não. Porque não dá mais para ser passeador e fazer bico, né, gente? Tem Com que ser certeza, profissional. tem- Não pode ser perfeito. aquele menino que tá ali nas férias para tirar um dinheiro, para comprar alguma coisa, porque ele pode colocar o treinamento do seu cachorro todo por água abaixo. Sim, o trabalho e o planejamento todos que vocês fizeram, o investimento do tutor. Gente, hoje eu tô aqui numa conjugação do plural que eu tô sofrendo. O trabalho todo, o planejamento todo, o investimento financeiro todo do tutor. E E o- você perde isso e ainda pode gerar outros problemas, E o né? investimento maior que eu acho que não é nem financeiro. Emocional. É um investimento emocional sim, também. com Porque certeza. você pode, às vezes pode ser um cão que não tenha nada. Às vezes não está sendo acompanhado por ninguém. Por quê? Porque pro tutor, e aí como a Sandra falou, né? Para aquela realidade, aquele cão ele não apresenta nada demais. E aí ele começa a aparecer com coisas que não tinha, que apareceram do nada, né? Como a gente Do nada. conversou esses dias. Então vocês que precisam de passeadores profissionais, dá um arroba de novo aí, Sandra. @sandrareis.adestradora. Muito bem. Inclusive lá no Instagram tem várias dicas sobre diversos assuntos que a gente está tratando aqui no nosso podcast. Exatamente. E levar saquinhos ou opções sustentáveis no passeio. E aí? Eu acho válido, sempre, né? Agora, mais válido do que levar o saquinho sustentável, eu uso saquinhos que são feitos de material reciclável, bambu, essas coisas. É um pouco mais caro, né? Mas eu acho que é válido. Tenho clientes que guardam os sacos de papel, O de pão. de pão, para levar, né? Olha, Mas boa. porque você tá, ok, né? Você tá lá mexendo com fezes e tal, mas você só vai recolher e tal. Se é um E dá uma cachorro utilidade, pequeno, dá, né? Dá uma É. utilidade. Mas eu acho que mais importante do que a gente se preocupar com o material reciclável é se preocupar em jogar o saquinho no lixo. A gente encontra muito na rua aqueles restos, o saquinho com as fezes dentro na calçada. Não adiantou E nada. a Essa é uma gente conversa entra que a gente até já teve, não foi, numa- Pedro? Num assunto que é da cidade ser pet friendly. Sim. Cidade, ser pet É, friendly. das políticas públicas também, já que o pet hoje em dia faz cada vez mais parte da nossa vida. Sim. A gente não vê nas cidades políticas públicas nem de consciência, nem de informação, né? E nem de estrutura para que a gente possa fazer isso. Perfeito. Eu acho que a gente precisa aí trabalhar a questão cidadã da população para entender primeiro que você tem que recolher os dejetos do seu animal. Segundo, que você tem que jogar no lixo o que você recolheu, né? Não é isso até metade do caminho. Não vale. Se você pegou e largou no meio do caminho, qual a diferença de ter largado ou não no chão? E a cidade está preparada a ter lixos, porque muitas vezes isso acontece porque junta falta de cidadania, né? Questões de valores e moral, ou seja, pelo menos eu já catei. E a falta do lixo ali. Não temos lixeiras suficientes na cidade. Aonde eu moro, eu tenho que ir carregando por muitos quilômetros não, peraí, metros, até eu conseguir encontrar uma lixeira para eu conseguir jogar fora. E nesse caminho eu encontro vários saquinhos que são largados nos muros de vizinhos. Eu só falto ter um mini infarto quando eu vejo uma coisa dessas. Eu já porque- recolhi fezes de cachorro no shopping center. Eu sentada, sem os meus cães, esperando uma pessoa. Eu estava no shopping, passa uma pessoa com o seu cãozinho. O cãozinho fez o cocôzinho dele. E aí a pessoa continua andando. E eu sentada olhando para o cocôzinho ali. Como eu ando com o saquinho pendurado por tudo quanto é canto, meu carro tem, minha bolsa tem, né, as guias dos cães tem. Eu levantei, fui lá, recolhi, né, e joguei fora. Mas eu recolhi dizendo, ó, não é do meu cachorro, tá? Porque ainda fica parecendo que foi você Fica que parecendo deixou. Fui eu. Mas dentro do shopping, gente. Isso Pelo me amor faz de Deus. até pensar em como você ensinar o seu cão a fazer as necessidades antes de você ir para ambientes pet friendly também ajuda, né? Porque você já evita que esses animais acabem, porque querendo ou não, xixi e cocô são também ali meios de propagar zoonoses, né? Também. Então, se a gente consegue fazer antes de ir para a praia, antes de ir para o shopping,
antes de ir para um restaurante. Eu acho que a gente faz até com que as pessoas e os ambientes se tornem mais amigáveis, de fato, com a presença de tutores com cães. Porque tem muita gente que não gosta porque, sejamos honestos, tem muito tutor que é mal educado e porco. Posso usar essa palavra? Em bom português, é basicamente isso. E é isso, né? Às vezes a gente vai querer colocar, e assim, eu falo com todo mundo, ambiente pet friendly não é para todo cão. Né? Não existe isso. Não é porque o local aceita, às vezes esse local não está preparado. E às vezes também é querer enfiar cachorro. Não, porque lá aceita cachorro, mas é bom para o meu cachorro. Exatamente. O meu cachorro eu não levo. Não levo para shopping, não levo para certos lugares. Não paro em um lugar e sento e fico ali com ele. Porque imagine a vida de um cachorro para parar num bar e ficar do lado da pessoa, amarrado numa coleira, sem ter nada para fazer. Então isso é uma coisa que eu questiono muito quando a pessoa me pergunta, não, mas eu quero que ele fique do meu lado no restaurante. Tá, mas você vai fazer o que com ele? Você vai comer, enquanto você está comendo, ele fica ali esperando, você desativa o modo convivência, e aí quando você termina de comer, aí volta tudo, né? Pensar em como isso pode ou não ser benéfico para o animal, exatamente. Né? Aliás, acho que essa onda pet friendly, ela dá assunto aí para mais um podcast, porque tem muita coisa hoje em dia que não está bem adequada, né? Eu quero gastar a energia do meu cachorro, levo para um pet park, joga lá dentro com outros cães e o cachorro, né? Você perguntou pro cachorro se ele gosta? Eu tenho um cachorro em casa que para qualquer lugar que ele vá, ele senta do meu lado e fica esperando petisco. É o gordinho da casa, ele só fica lá olhando, porque foi o cachorro que eu treinei para me tornar adestradora, e ele adorou essa brincadeira. Eu tenho um outro que, quando vai para esses lugares, ele não quer contato com cachorro nenhum. Então, quando o cachorro, qualquer outro, chega perto dele para cheirar o rabicó dele, coisa assim, ele fica bravo, ele não gosta, ele fica incomodado. Eu vou com eles para um lugar desses, só quando eu vou sozinha, a gente tem espaço só pra gente. Né? E tem uma terceira que adora ir nesses lugares, porque corre parecendo uma alucinada, que é a Nikita. Né? Mas são 3, né? Então, às vezes, claro, vai todo mundo porque não dá. Você vai para tal lugar, você vai... Mas a gente tem que olhar. Eu tenho consciência de que, né, Lupe não aproveita, ele faz xixi por tudo, e Rapa não aproveita mesmo. Ele fica sentado esperando a hora de eu fazer truque e ganhar petisco. Posso fazer uma perguntinha assim, que vai misturar aqui os dois também, de novo, para responderem. Existem questões emocionais ligadas ao xixi e o cocô em locais errados para o tutor? Em locais que a gente não quer? E como é que a gente pode olhar para isso? Como é que vocês unem saberes para fazer esse tipo de tratamento? E aí, vai lá, Sandra. Vou pelo lado do comportamento e você complementa com o lado, né, médico, mas sim, existem questões emocionais. Primeiro, o fazer xixi e fazer cocô é também uma forma de comunicação. Os animais, eles se comunicam através das suas fezes e urina e tal. Porque é através deles, principalmente da urina, né, que tem muito cheiro, muito feromônio. Então, é a urina que vai indicar se um cão é jovem, é velho, se está doente, se não está, se tem uma cadela no cio. Né? Então, eles se comunicam, e é o que a gente chama de marcação de território. Então, isso é uma comunicação, né? E, obviamente, por se comunicar, tem emoção envolvida. Agora, existe aquela emoção em casa também. Então, você tem um cachorro que sofre de algum tipo de frustração, algum tipo de ansiedade, né? Porque a gente não pode sair rotulando logo de cara, é isso, é aquilo, não. Ele tem um comportamento em casa de que você sai, aquela história, né? Eu saio para trabalhar, quando eu volto, ele sabe fazer xixi no tapetinho, mas ele fez xixi no pé da mesa, no pé do sofá, em cima do meu travesseiro. É uma emoção que está envolvida. E aí entra o trabalho conjunto, né, adestrador e veterinário comportamentalista, porque você precisa acessar essa emoção, eles não falam, aí entra, então, conhecer a comunicação, fazer, né, o que você falou, aí você vai falar melhor do que eu, né, você poder ver as evidências e fazer uma análise, para daí conseguir trabalhar isso. Então, com certeza, um cachorro que está demarcando território dentro de casa, na bronca, você não vai resolver mesmo, só vai piorar ou reforçar. Sim, né? Perfeito.
Brilhante. Assim, não retiraria uma vírgula do que você falou. Porque realmente, nesse momento de instabilidade emocional, né? Então a gente entender alguns conceitos, muitas pessoas rotulam de cara, né? Que esse cão, meu cão, as pessoas já chegam com um diagnóstico pra gente. O meu cão tem ansiedade por separação. Diz, calma. Peraí, existe pra gente classificar isso, e hoje a gente tem muito mais, uma classificação um pouco mais moderna. O meu TCC, na época que eu fiz a minha graduação, foi sobre ansiedade de separação. Aí as pessoas diziam assim, Luiz, me manda. Eu falei, não, gente, não leia mais não, porque está tudo desatualizado. Hoje a gente tem conceitos muito mais modernos para lidar com isso, né? Então, mas primeiro é a gente entender, como a Sandra falou, sobre esse viés emocional, sobre essa instabilidade, é entender, já que a gente está falando de ansiedade, o que é ansiedade. Ansiedade é aquele sentimento que a gente não sabe direito o que é, né? Eu estudei muito, vou fazer uma prova. Não, se fosse lógico, você estudou, você ia se dar bem na prova. Mas existe uma série, nesse meio do caminho, existe uma série de desafios que te colocam ali numa situação de insegurança. Então, a insegurança é a base realmente desse momento ansioso. E vamos supor, de novo, mais uma analogia, vamos supor lá que você fez uma seleção para um emprego que vai te pagar R$100 mil por mês. Eita! Pensou? Opa! Já coloca a sua expectativa lá em cima. E aí você diz assim, ó, hoje, às 17h35, você vai receber o e-mail da confirmação ou não. Estamos aqui agora por volta do meio-dia, você já está ansioso. Você já teria aqui olhado celular, computador, e-mail, checado um monte de coisa. E é o que a gente chama, abriu gaveta, aquela gaveta que mais de um ano você nem abre, não olha nada, você olha todos os papéis. E o que a gente chama de comportamento exploratório, né? Que o cérebro vai colocar o indivíduo ali na ansiedade, explorando muito mais, inquieto. Então é o que acontece, por exemplo, com o cão quando tem a ausência do tutor. Ele estava ali com a pessoa sai e ele vai entrar nesse modo de comportamento exploratório, procurando a pessoa ou não sossega. Eu faço muito, e eu observo muito isso porque às vezes as pessoas dizem, não, mas quando eu sair ele fica bem. Digo, vamos botar uma câmera pra gente olhar? E quando a gente olha, esse cão não As pessoas acham que quando fechei a porta, então o meu cão vai ficar lá deitado na casinha o dia todo esperando só a hora uma que esfinge, né? Desliga. E acham que tá bem. Não, E aí ele tá quietinho. Ou ele tá hipoativo, também não é legal, né? Então aí você vê esse cachorro andando a casa toda, choramingando, atrás da porta durante muitas horas e tal. E naquela ansiedade muito grande. Então, quando entra aí a parte... E aí, realmente, o que a Sandra falou aí, o cão, durante o dia, ele tem uma educação sanitária muito bem feita. Mas eu tinha um treinador, ele faz, quando eu estou em casa, ele faz. Mas ele perde essa referência quando a pessoa sai. Ele transita por um monte de lugar. E os odores da casa são representativos para esse cão. Então, geralmente, o que é que a gente recebe de queixa? Onde é que esse cão está fazendo xixi? No sofá. Na cama. No seu travesseiro. No travesseiro. Aí a pessoa pensa que é para pirraçar ela. Mas não. Às vezes é uma tentativa de restabelecimento de vínculo. Então, a parte clínica desse momento emocional que diz pra gente se esse cão ele fez xixi, cocô, na sua cama, no seu travesseiro, na sua poltrona, significa que aquele cão ele encontrou o seu odor, o seu cheiro ali, ele entrou no momento emocional de descontrole e ele acabou fazendo, ele perdeu o controle. Sinaliza pra gente, olha, esse cão precisa de tratamento. E aí vão entrar as formas terapêuticas junto, o treinamento, as orientações do tutor, e da parte da gente aqui, a parte do suporte com o fármaco adequado, né? Então muita gente tem medo do uso de fármacos para essas situações, mas o fármaco ele vai dar conforto emocional para esse animal, que naquele vai tomar a vida toda, pode ser que tome, mas pode ser que seja um período. Até hoje, a maioria dos cães que eu atendi com esse tipo de problema, a gente tenta tirar, e a maioria a gente tira e ele vai viver a vida dele normal. Show de bola. Maravilha. Depois de toda essa aula aí, você aproveita, já que você chegou até aqui, dá uma curtida, ativa o sininho para receber sempre conteúdo de qualidade como essa que o Luiz passou aqui pra gente. Perfeito. E se quiser, e eu aconselho que queira, acompanhe as redes sociais destes dois profissionais fenomenais. Então, por favor, compartilhem as redes de vocês, Sandra e Luiz. Então, é @sandrareis.adestradora no Instagram. E vamos lá procurar ajuda para qualquer desafio. As aulas são online ou presenciais, tem consultoria e passeador.
E em 4 línguas. Isso aí é importante. Eu não tô nessa posição privilegiada. Rodrigo Hilbert é quase lá. Rodrigo Hilbert. Cada um tem o seu temperinho a acrescentar. O bônus. Mas o meu Instagram é Luiz Souza Vete, tudo com S. Então, acompanhem, tirem dúvidas, estamos sempre à disposição. Muito bom. Esse foi mais um Estação Trend. Esse foi mais um Estação Pet. Aqui no canal Voz da Estação. Não, vá só fale mais devagar, porque você falou muito rápido. Trend pro Pet, pra gente voltar lá. Esse foi mais um Estação Pet no canal Voz da Estação. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal para receber sempre conteúdo. Recebemos aqui a nossa Vanessa mais uma vez, Campelo, Piana. Obrigada. A nossa Sandra Reis, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado. Obrigada. E o nosso Luiz, que praticamente a gente já está dando ali um crachá, passar na RH ali, pegar um crachá que já é cadeira cativa. Lembrando que esse episódio foi um oferecimento do Lapa Pet, da All7, do Lapa News e também da VPN Filmes. A vocês, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Obrigada, Luiz e Sandra. Espero que voltem mais vezes. Sempre. Só chamar.